Meu nome é Luiz, né? Eu sou instrutor aqui da Musing. Eu sou também coordenador da Associação Brasileira de Mindfulness. A gente é um grupo de mais de 100 instrutores aí de Mindfulness, trabalhando junto, colaborando, buscando ter um impacto positivo na sociedade, na vida das pessoas, né? E, antes de tudo, também fazendo a nossa própria prática pessoal, né? Que é a base aí dos instrutores. Eu sou também instrutor e sócio da Assertiva Mindfulness, desde 2013. Tenho aí talvez uns 10 anos de prática de meditações, não só Mindfulness, mas também Mindfulness e várias outras, né? E nesse período, em 2013, me formei instrutor de Mindfulness na primeira turma, que foi de instrutores feitas aqui no Brasil, pela Mindfulness Trainings International. De lá para cá, conduzi aí talvez algumas dezenas de cursos abertos, cursos em empresas, em organizações públicas e privadas, e aí workshops, palestras, e em comunidade, em escolas. Oi, Shirley, tudo bom? Shirley, colega de edição também, eu trabalho também com edição de texto, revisão, trabalhei muito em livros de inteligência emocional. Então tem aí uma trajetória de estudo, prática e ensino. É difícil, ruim falar de ensino, porque, na verdade, numa experiência de ensino, estamos todos nos ensinando uns aos outros, né? E é a partir disso que eu falo, né? A partir dessa experiência pessoal que eu tenho aí de 10 anos praticando e me aprofundando. E não a partir de um ponto de vista científico, por exemplo, ou da área da saúde especificamente, né? Mas realmente da base, do fundamento do que é mindfulness, né? De onde veio isso, e de uma experiência prática aí com retiros também. Participei aí de 15 a 20 retiros até agora, desde retiros de um fim de semana até retiro de 31 dias, né? E é bem interessante, porque aí nos retiros a gente pratica das 4 da manhã às 10 da noite, é tudo prática, a alimentação é prática, tudo vira prática, né? E, bem, e foi um pouco a partir disso por que veio essa ideia de a gente falar sobre esse tema, né? Sobre aceitação e não julgamento hoje. Na verdade, é realmente porque dentro do que eu vi até hoje nos cursos de Mindfulness e também nas interações com o pessoal que pratica Mindfulness e meditação em geral, ou até mesmo outros caminhos, né, de busca de qualidade de vida e práticas contemplativas também, esse ponto, sabe, o ponto da aceitação, do não julgamento, é um ponto que levanta muitas dúvidas para muitas pessoas, né? E que a gente vai desenvolvendo e aprendendo e compreendendo melhor ao longo do tempo e ao longo da prática, né? Por exemplo, uma coisa que eu lembrei muito clara para mim e que me puxou, principalmente porque para começar com esse tema, esses encontros Musing, né, que a gente vai fazer toda segunda-feira, inclusive esse mês inteiro vai ser dedicado a esse tema. A gente vai ser premiado com 5 segundas-feiras. Então, a gente vai fazer 5 aulas sobre aspectos diferentes desse tema de aceitação. Foi lembrando de uma colega minha, instrutora. Oi, Jefferson, não, tô só fazendo uma entrada, você não perdeu muita coisa, não. Tô só explicando, na verdade, trazendo um pouquinho de quem eu sou e explicando o porquê que a gente vai dialogar sobre esse tema de aceitação. Eu estava começando a contar para o pessoal que alguns anos atrás, uma colega minha, instrutora de Mindfulness também, formada havia alguns anos, uma pessoa ótima profissional, me pediu uma conversa online, né, uma orientação justamente sobre esse tema, né? E ela me trouxe uma inquietação de como compreender essa questão do não julgamento, né, na vida, no dia a dia, né? Todo mundo, se vocês já viram por aí alguma definição sobre mindfulness, sempre tem esse aspecto. Então, uma clássica é escolher prestar atenção ao momento presente, voluntariamente, sem julgamento.
Ou às vezes aparece, escolher prestar atenção ao momento presente como ele é. Ou às vezes, decidir voluntariamente manter a atenção ao momento presente com aceitação e interesse. E aí ela me veio com a seguinte questão, olha, mas tem situações que eu estou de repente na vida, né, em circunstâncias locais ou situações que eu vejo e eu percebo que não são saudáveis, não estão sendo saudáveis para mim, né? E como que é isso? Então, eu, por ser instrutora de mindfulness, por ser praticante, por estar nesse caminho, eu preciso não julgar a situação. Eu preciso, então, simplesmente aceitar a situação como ela é e me manter ali na prática e recebendo tudo, não saudável e tal. E é uma questão pertinente, porque é um equívoco que eu acho que acontece com muita gente que às vezes está nesse caminho ou às vezes em outros caminhos também, num caminho de desenvolver certas qualidades, né, na vida e certas capacidades, né. Essa ideia de que, então, para eu poder exercer o não julgamento e a aceitação, eu apenas recebo tudo e pronto. E, então, é por isso que a gente vai falar sobre esse tema. E a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, assim, de cara, assim, na minha visão, né, eu não quero parecer dono de verdade nenhuma, então, inclusive peço que vocês, se tiverem comentários ou se algo que eu falar não costurar bem com o que vocês pensam, com o que vocês refletiram, por favor, coloca no chat e a gente vai trazendo dinamismo para essa conversa, tá? Mas a primeira coisa que eu diria, pelo menos a partir da minha experiência, do que eu estudei, do que eu pratico, olha, a situação é não saudável, pare. Para essa situação. Na tradição contemplativa, tem um aspecto, né, na tradição de onde veio o mindfulness, eu vou falar um tanto sobre isso hoje para poder entender qual é esse contexto, esse pano de fundo dessa ideia de não julgamento. Nessa tradição tem um aspecto que a gente fala dos 4 esforços corretos. E o primeiro esforço correto seria reconhecer o não saudável na vida. Simples assim. E aí um segundo esforço correto seria fazer o que for necessário para que, a partir do reconhecimento do não saudável, ele cesse. Você pare o não saudável. Dentro do que está no seu alcance, é claro, né? E aí, junto disso, vem fazer o esforço e estar atento, praticando, por exemplo, mindfulness, a consciência, né, do momento presente, para evitar que o não saudável ainda não surgido venha a surgir na sua vida, o máximo possível. Um outro esforço seria reconhecer o saudável na sua vida. Quer dizer, estar consciente do saudável acontecendo enquanto está acontecendo. E de como isso te beneficia. E beneficia o mundo. Saudável não é só para você, né? E um outro esforço, então, é fazer todo o necessário para que o saudável que você reconheceu se mantenha, se sustente. E nesse sentido também, para que o saudável no futuro, ainda não acontecido, tenha condições de surgir, de acontecer. Tá? Então você vê, quer dizer, esse contexto de onde vem a prática de mindfulness, e é a base de onde eu falo, né, que é da minha formação de mindfulness e inteligência emocional, ele é um contexto que prevê a busca pelo saudável. Ele não diz que você tem que ficar aceitando o não saudável também, o que parece não está certo, não está fazendo bem. E uma das traduções para esse saudável, para esses 4 esforços corretos, também aparece às vezes nos textos, é energia correta. Então, como isso, o saudável e o não saudável na vida costuram com a questão da energia, né? E é curioso, eu estava até hoje numa aula de manhã com um grupo que está fazendo um aprofundamento em mindfulness comigo, e aí, assim, o pessoal até trouxe esse tema, né? De como a gente estava percebendo, por exemplo, essa semana parece que é uma semana bem maluca, bem cheia de coisa, bem complicada para todas as pessoas que estavam participando desse grupo, né? E eu, inclusive, né? Foi uma semana que eu com muito trabalho, e o trabalho de edição também que eu faço de revisão, e daí dormi pouco e tal.
não foi uma semana saudável, né? E o quanto isso na prática, a gente fez prática de 40 minutos hoje, isso reverberou na nossa, sabe, na quantidade de distração, de pensamento e blá blá blá, história passando pela cabeça, em sensações corporais para muitas pessoas que estavam lá, inquietação corporal, agitação, né? Emoções, oscilação emocional durante a prática. E se acontece na prática, acontece na vida, né, no resto da vida. Então, assim, esse link do saudável e não saudável com essa questão da energia, né, do quanto você tem de vivacidade, vamos dizer assim, de engajamento na vida. Agora, para poder falar, trazer um pouco esse tema, eu queria poder apresentar para vocês um pouco dessa base histórica de onde veio, né? Porque, pelo menos nessa abordagem que eu estou trazendo, talvez a psicologia moderna tenha uma outra abordagem, talvez outras tradições tenham outras possíveis abordagens, o pessoal que trabalha com terapia de aceitação e compromisso também tem, com autocompaixão é outra, né? Mas para mim vem dessa base do mindfulness. E o Jon Kabat-Zinn era um microbiólogo que no fim dos anos 70, começo dos anos 80, ele criou esses programas modernos de mindfulness, de meditação de atenção plena, que estão tão famosos hoje, né? Ele criou o MBSR, Redução do Estresse com Base em Mindfulness, Mindfulness Based Stress Reduction, lá no hospital da Universidade de Massachusetts, que era onde ele atuava. E de onde veio essa visão dele, essa ideia de criar um programa de 8 semanas de mindfulness com essas características que a gente tem hoje, né? Essa questão de você voluntariamente cultivar, através de ferramentas meditativas e não meditativas e de toda uma postura na vida, uma atenção contínua ao momento presente, momento a momento, do que está acontecendo dentro, né? Corpo, sensações corporais, emoções, pensamentos, memórias, né? E do que está acontecendo fora também. A sua interação com as outras pessoas, com o mundo, com os outros seres, os sistemas dos quais você faz parte, família, trabalho, enfim, né? Sociedade, bairro, cidade, país, em última análise, mundo, né? A gente está numa aventura planetária. Eu falo que imagina se a gente pegasse uma nave espacial, mandasse para o espaço, só que só tinha uma, então foi a humanidade inteira junto. E essa é a nossa circunstância mesmo, né? Somos nós nesse planeta, circulando aí no espaço, movendo no espaço. É uma aventura planetária, né? O que acontece comigo impacta nos outros, não tem jeito. Pensa nas crises ambientais, pensa nas crises econômicas, enfim, né? Então, aí ele estava lá, né? O Jon Kabat-Zinn criou esse programa de 8 semanas, né? Para cultivar então essa atenção dentro e fora, continuamente, e viu que isso tinha benefícios nas pessoas, né? Ele recebia os casos mais graves do hospital de Massachusetts, pessoas que já tinham passado por cirurgia, interação medicamentosa de todos os tipos, e os caras não conseguiam ajudar, os médicos não conseguiam, né? E essas pessoas, no começo, relatavam 80% de melhora a partir do MBSR, da redução de estresse com base em mindfulness. E a partir disso é que se desenvolveu tudo até hoje, que a gente vê aí os últimos 30 anos, né? Esses diversos programas e pesquisa científica, etc. O Jon Kabat-Zinn, ele teve essa visão dos programas de 8 semanas durante um retiro. Ele tinha uma prática pessoal, ele era professor já de yoga, Hatha Yoga, e ele tinha uma prática pessoal dentro da tradição Vipassana. Ele praticava eu não sou bom para nomes e listas, né? Os tibetanos não gostariam muito, porque eles são cheios de nomes e listas, né? Mas eu acho que era Insight Meditation Center ou Insight Meditation Society, não lembro exatamente o nome de onde ele praticava. Mas enfim, ele praticava nesse local, e lá, durante um retiro, nessa prática pessoal que ele tinha de mindfulness e de Vipassana, que ele teve esse insight. Esse local
Ele tinha sido criado por 3 professores bem famosos ali nos Estados Unidos, que são a Sharon Salzberg, o Jack Kornfield, Joseph Goldstein também, e outros, né? Esses 3 tinham sido alunos da Dipa Ma, uma birmanesa, né, de Myanmar, que tinha sido aluna do Munindra, um indiano que fez toda a formação dele em Myanmar. Dipa Ma e Munindra eram professores budistas. Então, esse processo montado pelo Kabat-Zinn, com todo o conhecimento moderno ocidental que a gente tem, incorporando tudo isso, tem uma raiz nesses processos budistas de meditação, shamatha e vipassana. Shamatha seria o aspecto, vamos dizer, de estabilidade emocional, de centramento, tranquilidade, né? Uma base firme, estável, a partir da qual vipassana pode acontecer, que são os insights, compreensão sobre a condição humana no mundo, que pode ser desde uma coisinha simples da gente até compreensões muito grandes, né? A gente fala que quanto mais shamatha, mais vipassana, e um vai alimentando o outro. Quanto mais estabilidade, centramento, tranquilidade, mais terreno de clareza existe para acontecer compreensões. E para onde eu quero chegar com tudo isso, né? Eu estava querendo mostrar para vocês, não sobre budismo como um ismo, como uma religião, uma crença, né? Na época de Buda foi um cara que existiu, né? Ele andava sobre a terra, era um príncipe na Índia, Siddhartha Gautama, pelo menos segundo o que chega para a gente, né? De textos. E na época dele não existia budismo, não existia religião budista. Hoje tem muita gente que vê budismo, que pratica budismo como uma fé cega, né? Batendo tamborzinho e girando roda e rezando para Buda e tal. Mas originalmente não é isso. Assim como quando Cristo esteve aqui não tinha cristianismo, né? Isso foi o que surgiu depois. Então, assim, se você pega os ensinamentos de Buda na origem, tem um cara que é um monge budista vietnamita, o Thich Nhat Hanh, que é sensacional. Ele é um dos mais famosos do mindfulness no mundo, daqueles que pratica desde menino, desde 3 anos de idade, né? Que nasceu em meio a isso. E ele é também um estudioso, um erudito. Então ele estudou todos os textos antigos, escritos mais ou menos 500 anos depois do Buda, para entender, né, e ter vamos dizer, uma visão da história do Buda que seja mais factível, de quem era esse cara, né? E ele fala que, assim, todos os ensinamentos, né, do Buda, se você pudesse, do Siddhartha Gautama, né, Buda foi um nome que ele recebeu depois, se você pudesse resumir em 4 aspectos, e isso está em todas as tradições do budismo, que tem muitas, assim como o cristianismo tem um monte de linhas, né, vertentes, seria o que o pessoal conhece como 4 nobres verdades, né, e que falam diretamente sobre essa questão da busca do saudável. Por isso que eu estou trazendo toda essa base aqui. Se você pudesse falar nos 4 pontos principais que o Buda ensinou, a gente falaria, primeiro, existe o sofrimento. Parece óbvio, né? A gente pensar assim. Mas nos cursos de mindfulness mesmo, por exemplo, eu costumo ver muita gente chegar no curso buscando talvez foco e concentração, buscando tranquilidade, buscando, sei lá, desenvolver alguma questão, né? Alguma coisa. E durante o curso, sim, tem um resultado durante o curso, ou durante a prática de mindfulness, qualquer que seja, né? Eu estou falando a partir da experiência que eu tenho com cursos. Imagino que em outras áreas de desenvolvimento pessoal algo semelhante possa acontecer, pelo que eu converso com alguns professores aí. Às vezes as pessoas nem têm consciência do sofrimento pelo qual estão passando. Em grandes cidades, por exemplo, isso é muito claro. As grandes cidades têm um ambiente tão agressivo, em certo sentido, né?
muita luz, muita informação, muita gente, muita demanda, muitos papéis a cumprir, muito tudo, né? O tempo todo. Que eu vejo muitas pessoas chegarem assim, tão anestesiadas. Desenvolveram uma estratégia para a própria sobrevivência, né? Uma estratégia de desconexão com o sofrimento, vamos dizer assim, né? O que é outro equívoco que muita gente tem na parte de mindfulness, né? Que pensar que assim, eu vou dar um passo para trás e observar minha mente, meu coração, minhas emoções, etc. Né? Quando na verdade, e tudo bem, estratégias dissociativas são necessárias às vezes para a gente conseguir lidar com algo que a gente não consegue, que é muito maior do que a gente, que é muito grande para a gente lidar. Nos ajudam a sobreviver. Mas no mindfulness, de uma forma gentil, e nas meditações relacionadas com essa tradição, né, desse cara, do Buda, de uma forma muito gentil e suave, a gente vai entrando mais. Não é dar um passo para trás, é realmente entrar no coração, na essência do que a gente é. E olhando para todos os fenômenos, para todas as questões, né? Por exemplo, eu estava falando sobre esse encontro que eu tive hoje de manhã com o pessoal, né? E que o pessoal falou, todos nós estávamos em uma semana muito pouco saudável, né? Que isso trouxe agitação, distração, torpor um pouco, né? Sonolência, oscilação emocional, né? Então, só que ao mesmo tempo, são pessoas que estão num aprofundamento, e no caso eram todos instrutores nesse grupo, né? Já de mindfulness. São pessoas que já têm alguma história, pelo menos, de retiros e de, né, prática, e que se supõe que estão praticando diariamente, enfim. Então há um componente que, assim, é diferente você estar no meio dessa agitação, desse torpor, dessa oscilação emocional, se tornando tudo isso, pegando carona em tudo isso. Aí você nem sabe que você está no sofrimento. Você está no meio da confusão, sendo levado por ela. Isso é diferente de você, de repente, estar numa semana como essa, mas consciente do sofrimento, consciente do quanto e em que medida, em que aspectos isso está mexendo com o seu emocional, isso está trazendo mais pensamentos repetitivos e distração, isso está trazendo mais torpor, e você está fazendo isso por uma escolha que para este momento foi necessária. Esse elemento da consciência, de estar reconhecendo que isso está acontecendo, enquanto está acontecendo, sem se tornar isso, é o coração, entendeu? É onde isso que significa mindfulness. No mindfulness a gente entrar no centro da experiência. O centro é como, imagina se eu pego um espelho aqui e eu passo o espelho assim, né? Em volta tudo. As imagens do espelho iriam mudando. O espelho continua sendo o mesmo. Ele não é modificado pelas imagens. Então, essa é a ideia de estar cada vez mais residindo e cultivando essa atenção, que a gente pode chamar de consciência, a tudo que está acontecendo. Você está entrando no centro do que você é, que é essa experiência consciente de tudo que está acontecendo, que inclui tudo o que está acontecendo. Não rejeita nada. Tudo cabe dentro dessa consciência atenta. Isso é um pouco dessa ideia do não julgamento, né, da aceitação. Não é tanto no sentido de tanto faz, tudo bem, tudo que acontecer. É mais no sentido de reconhecer. Eu reconheço, eu sei que está acontecendo.
E quando isso acontece, mesmo dentro da agitação, do torpor, da semana não saudável, né, há um elemento de consciência. Há um elemento de estabilidade, de centramento. Mas para isso é preciso primeiro esse primeiro passo, de reconhecer o sofrimento. Que a gente vai cultivando com a prática. Não só a prática sentado ali, formal, tal, também. Mas a prática no dia a dia, qualquer momento, qualquer lugar. E aí, quando a gente reconhece o sofrimento, a gente pode, então, através de desenvolvendo essa estabilidade, essa tranquilidade, esse centramento, né, shamatha, né, aos poucos, gradualmente, com gentileza, a gente pode, de repente, ir tendo vipassana, compreensão. O quê? O segundo ponto que o Buda deixou, né, ou que se diz que o Buda deixou, os textos vieram 500 anos depois, né, que é há causas para o sofrimento. Se a gente está prestando atenção momento a momento e reconhecendo tudo o que está acontecendo, sem se tornar, ou se tornando cada vez menos, né? Isso é uma construção ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de, pela experiência direta, apenas usando os nossos sentidos e a consciência deles, reconhecer o encadeamento de fatores. Né? Vários fatores levam a um certo estado. Vários outros fatores levam a outro estado. De repente eu estou praticando, me vem uma memória, essa memória se associa com algum pensamento, um blá blá blá, e esse blá 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 me leva a sentir uma tristeza, que modifica a minha fisiologia corporal. E assim vai. Agora, interessante, importante que quando o Siddhartha Gautama, o Buda, falava de sofrimento, reconhecer o sofrimento, depois reconhecer que há as causas para o sofrimento, ele não fala de qualquer sofrimento, não é assim, sei lá, tropecei, caí, machuquei a perna. Tudo bem, isso é normal, a minha existência nesse mundo é assim, né? Eu existo com esse corpo aqui, então machuca mesmo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando do sofrimento autocriado. Ele está falando do sofrimento que nós mesmos criamos para nós. Que tem um monte de aspectos e de estudos e dentro da psicologia budista, se a gente puder chamar assim, ou da filosofia budista, dentro da psicologia moderna, dentro da medicina, dentro de várias áreas de desenvolvimento pessoal e de promoção de saúde, né? Mas dentro dessa psicologia budista, vamos chamar assim, a gente poderia resumir o sofrimento autocriado em 3 aspectos. Tudo poderia se encaixar dentro disso. Um aspecto seria: eu quero algo, material ou não material. Eu quero e não tenho neste momento. E aí, é claro, eu me apego a isso, em vez de só reconhecer isso. Eu me apego e viro isso, né? Um outro ponto seria: eu não quero, mas tenho. Algo na minha condição, situação de crise financeira, uma dor, estou lá praticando, né? Tá doendo as costas. Mas essa dor nas costas eu não quero. Daí eu me transformo em dor nas costas, em vez de estar consciente de que isso está acontecendo também. Essa dor nas costas está acontecendo dentro de um contexto de 10 trilhões de células humanas e 100 trilhões de células de micro-organismos que trabalham em harmonia para poder existir esse ser consciente de si. Senão não existiria. Então, como diz o Kabat-Zinn, John Kabat-Zinn, se você está vivo andando na Terra, tem mais certo do que errado em você. Só que eu me esqueço, e daí a dor se torna todo o meu mundo agora nesses 10 minutos de prática. Eu tenho e não quero. Não aceito que é assim, não aceito que não é assim.
neste momento. E o terceiro sofrimento é: eu não quero que mude. Eu quero que permaneça igual. E muitas vezes a gente pensa isso só para coisas boas, né? Quero que as coisas boas fiquem como estão. Mas às vezes, se você parar para perceber, a gente faz isso até com umas coisas que parecem que não são muito boas, que não estão fazendo tão bem para a gente. A gente se acostuma, e isso vira um terreno conhecido para nós, e a gente prefere o conhecido do que ir para o desconhecido. É fácil de pensar isso em relacionamentos, por exemplo. E às vezes a gente termina um relacionamento e depois arruma outro muito parecido, né? Isso acontece para muitos padrões. Trabalho, às vezes, em várias áreas da vida, né? A gente poderia resumir nesses 3 aspectos. E aí o terceiro ponto que Buda trouxe, né? Então, há o sofrimento, há causas para o sofrimento, e um terceiro é possível extinguir, parar o sofrimento autocriado. Isso é o que o pessoal chama de iluminação, como se fosse, muita gente entende como algo completamente de outro mundo, metafísico e tal. Não é algo da vida real aqui. Como diz o Thich Nhat Hanh, ele fala que o reino de Deus é aqui, não é outro lugar. Se a gente fosse falar na tradução cristã, né? E na tradição budista eles falam que Nirvana, a extinção do sofrimento, é aqui também. É a mesma coisa que o que eles chamam de Sansara, né? Que é esse mundo, né, de quero e não quero. Então é aqui, é para a vida, não é nada metafísico. Mas isso é outra história, é um papo para outro dia. Tá? E o quarto ponto há um caminho para a cessação do sofrimento. Você nota que primeiro vem a experiência, né? Depois a compreensão. Primeiro vem um reconhecimento ao sofrimento. Estou lá praticando shamatha, estabilidade e tal. Nossa, vi um comportamento mental meu repetitivo, vi um comportamento em ações repetitivo, vi padrões, condicionamentos. Né? Tudo bem, reconheço e aceito que isso existe. Assim eu tenho a base para compreender que há causas para isso. Depois eu reconheço, a extinção do sofrimento. Eu tenho essa experiência. E depois vejo as causas, o caminho para isso. O caminho ele viu depois. Então você vê, desde a sua raiz, essa prática de mindfulness tem a busca do saudável imersa completamente nela. Busca a extinção do sofrimento autocriado. Então quando você chegar, se você chegar numa prática de mindfulness ou de meditação ou de qualquer coisa, pelo menos dentro dessa tradição nossa aqui, que a gente está falando, né? Dessa linha que eu estudei, e acho que na inteligência emocional também vai muito por aí, nas áreas que eu estudei com filósofos e outras coisas, né? Se você vê alguém falando que, por exemplo, mindfulness é prática simples de atenção e mais nada, assim, ou a pessoa está equivocada, ou ela está realmente usando para outros fins. Eu falo que é como se você pegasse, por exemplo, uma cirurgia de ombro, de um aspecto específico ali do ombro. Vai. Aí você leva para um pessoal, da turma da filosofia. E ensina eles perfeitamente como fazer essa técnica de cirurgia de ombro. E eles ficam experts nessa técnica de cirurgia de ombro. Só que eles não sabem absolutamente nada sobre as bases éticas, filosóficas, epistemológicas da medicina. O que é medicina? O que é promover saúde? O que é promover qualidade de vida para o ser humano? Eles não estudaram isso. Mas se você pegar o mindfulness, por exemplo, e possivelmente, na verdade, qualquer ferramenta meditativa ou para desenvolvimento pessoal ou para qualidade de vida, e tirar do contexto, né, no caso do mindfulness, e falar que é só uma pura prática de atenção, você tirou de todo esse contexto que eu passei para vocês. Toda a base ética disso está excluída. Então, não faz sentido. Sabe?
é isso, assim. Então, a ideia de aceitação, né, na sua própria origem, esse não julgamento, ele é algo que você faz quando, por exemplo, você se senta 10 minutos para praticar, né, 20 minutos, a gente vai fazer uma prática daqui a alguns minutinhos, né, chama meditação da paz, não é exatamente uma prática de mindfulness, mas ela tem mindfulness como base. Por quê? Porque é exatamente isso, você se senta para praticar, essa prática que vai ser guiada, por exemplo, né? E aí você está lá praticando, e aí de repente entra um blá 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 na sua mente, né? Ah, putz, será que eu lembrei de, putz, aquele e-mail que eu tinha que mandar, nossa, o cara falou que era até as 12h30, e eu não mandei, caramba, será que se eu mandar às 3h30 vai dar problema, hein? Ah, mas aquele cliente também, né? Putz, cara, não, aquele até que é de boa, aquele outro cara, assim, esse é muito chato, hein? Nossa senhora. E o problema que ele arrumou com aquela outra pessoa lá, mas também, né, aquele cara, né, trabalha em órgão público, né, e você já viu órgão público, esse governo, né, também, e vai, né, blá, 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 um pensamento puxa outro, puxa outro, puxa outro, né, e aí você reconhece isso, reconhece, né? Aceita que está ali, você não declara guerra aos pensamentos, nem às emoções, nem ao cachorro latindo na casa do vizinho, ou a obra te incomodando, simplesmente reconhece, está treinando a reconhecer e aceitar a realidade como ela é. E se você ficou irritado já, ou se sentindo culpado por estar no blá blá blá, em vez de estar na prática, você reconhece também isso. E isso me trouxe essa emoção. E aí você solta, aceita como é. E simplesmente se interessa mais ainda pela prática que você está fazendo. Mas você não precisa excluir o resto. Entende? Então, esse não julgamento, essa aceitação total e restrita e que não demanda uma ação da sua parte, ela acontece durante a prática formal, quando você para 10, 20 minutos tal para praticar. Na vida, no dia a dia, em qualquer momento e lugar, você tem que tomar decisões, você tem que fazer julgamentos, e você precisa buscar o saudável e sair do não saudável. Só que se você busca o saudável como uma reação imediata, simplesmente chegou e reagiu e pronto, aí você está no meio da confusão. Você vai provocar o não saudável. Então, por exemplo, alguém está batendo numa criança, você vai lá e para batendo no cara também. Agora, se você tem esse espaço de treino, de aceitar as coisas como são, reconhecer como são, talvez você perceba esse seu impulso, reconheça, solte, e você vai lá parar a agressão do mesmo jeito, só que não motivado pela raiva. Motivado por saber que aquilo é o melhor a fazer para que a situação fique mais saudável para todos, inclusive para o cara que está batendo. De repente pode ser o filho dele, que ele vai criar ali um abismo entre ele e o filho. Mas aqui a gente chega num ponto que é um ponto que eu quero abordar na próxima segunda-feira, também sobre aceitação, que é esse aspecto de aceitação como equanimidade e não como indiferença. Tá? Próxima segunda eu vou entrar mais nessa parte. Se você quiser vir, vem. Se você quiser chamar outras pessoas que não vieram, dá tranquilamente, né? Agora vamos praticar um pouco, né? Como que a gente... Porque tudo isso se dá através das nossas portas dos sentidos, né? A gente treina os sentidos, né? Todos, para receber as informações com mais tranquilidade, com mais aceitação. E antes da gente encerrar, para encerrar, dentro dessa tradição, a gente sempre encerra se lembrando de que tudo que a gente está fazendo aqui, todos os nossos encontros, né, para praticar juntos e para nos desenvolver, a gente sempre traz à mente algo que nos lembre que isso é para mim, mas não é só para mim. É para eu ser o impacto mais positivo no mundo. Então eu gosto de me colocar de novo na postura de dignidade e clareza, a tudo que está presente, com uma continuidade de atenção, e me lembrar que tudo isso, então,
é feito e é trabalhado e é compartilhado com o desejo de que todos os seres, todos, sem nenhuma exceção, sejam saudáveis, serenos e felizes. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem.